Finalmente chegamos ao quarto vídeo do Desafio das Estéticas. E se você está acompanhando essa série, você sabe que eu já falei aqui sobre o estilo kidcore, o visco girl, a estética coquette e hoje nós vamos falar sobre o streetwear, um estilo que não foi inspirado no hip hop, mas sim nasceu dele. Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E já que eu estou bem, vocês estão bem? Eu espero. Eu vou passar logo pro assunto do vídeo. No último estilo, que foi o coquette, se você ainda não viu, vai assistir. Eu comentei com vocês que eu acharia interessante se ao invés de eu só trazer um desenho representando o estilo, eu fizesse uma pesquisa sobre como aquela estética surgiu. E eu fiz isso com o streetwear. E, gente, sério, eu vou falar pra vocês, esse foi o roteiro mais gostoso que eu já fiz. Eu acho que eu nunca comentei isso aqui, mas eu gosto muito de história. Inclusive, eu queria muito fazer faculdade de história, eu faço pedagogia. Dei uma arrependida, sim, mas ao mesmo tempo eu amo o que eu faço, então não muito. Mas no final das contas, as minhas paixões mesmo são história e arte. E o streetwear mistura tudo que eu gosto, gente. É sobre história, sociologia e artes, pô. Inclusive, gente, isso daqui não tem nada a ver com o vídeo, mas eu queria contar pra vocês porque eu tô sentindo muito orgulho de mim. Isso é muito difícil. Mas o meu TCC, ele é muito mais voltado pra sociologia do que pra pedagogia, porque eu também amo muito sociologia, mas ao mesmo tempo envolve pedagogia, né? Porque não tem como fazer um TCC de uma matéria que não faz parte do meu curso. Enfim, tô me alongando muito, vou começar a falar um pouco sobre a origem do streetwear. E isso começou lá na década de 70, quando o streetwear ainda não tinha nascido, porque a década de 70 foi quando os negros começaram a ter uma ascensão social muito grande, principalmente na área musical, porque foi quando o hip hop começou a nascer. E como eu disse no início do vídeo, na introdução, o streetwear, ele não foi inspirado no hip hop, ele veio do hip hop, ele nasceu por causa do hip hop, porque aquelas pessoas estavam tendo condições de comprar, porém elas não tinham coisas que representavam elas. E essa representação que eu tô falando é a representação cultural e social. O hip hop, ele nasceu no Harlem, em Nova York. E o pessoal do Harlem não é o mesmo pessoal que usava a Gucci original. A Gucci e outras marcas como Louis Vuitton, elas não são do Harlem, elas não são de Nova York. Elas são marcas europeias, feitas para o público europeu e principalmente público que consome aquele tipo de conteúdo desde sempre, de berço. E uma coisa que eu acho interessante falar é a moda feminina vindo dessa indústria. Essas marcas não olhavam pro gueto, não olhavam pro que vinha do gueto. Então até a modelagem pro corpo feminino, pro masculino também eu acho, porém eu tenho mais certeza do feminino, então é sobre isso que eu vou falar, é diferente. O corpo feminino que vinha de onde veio o hip hop e o corpo feminino de onde essas marcas foram criadas eram diferentes também. Então até na modelagem da roupa impactava as mulheres que estavam começando a ter acesso. O streetwear nasce dessa questão. Temos como consumir, temos dinheiro para consumir algo que essa marca cara, que a gente nunca teve acesso, produz, porém, ela não produz nada pra gente. Ou seja, não há identificação. E foi aí que o pessoal desse meio começou a fazer modificações na roupa. E uma pessoa, um designer muito importante, foi o Dap Dan. Eu vou chamar de Dapper Dan, tá? Porque eu não sustento ficar falando assim o vídeo todo. Inclusive, antes de começar a falar sobre ele, queria dizer que o Michael Jackson, sim, o Michael, tem uma música com o mesmo nome do Dan. E a primeira frase dessa canção é: faça isso, ele pode fazer isso, veja-o fazer isso, ele tem ritmo e muita alma. E eu quis dar destaque para essa música no vídeo porque o Dan fez isso, então faça isso. O Dan buscou um estilo que representasse a população do Harlem, mas acima de tudo, por causa do trecho eu tenho ritmo e muita alma. Antes eu tinha dito errado, eu falei ele tem ritmo e muita alma, mas eu tenho ritmo e muita alma. E o Dan se encaixa muito dentro desse trecho porque ele veio do Harlem. Diferente das marcas que os negros daquela época queriam usar, que eram europeias, o Dan nasceu no berço do hip hop. Ele sabia exatamente o que aquela população queria. E foi na década de 90 que ele começou a entregar o estilo streetwear.
Eu podia parar por aqui, mas eu quero falar um pouco sobre o que o Dan passou depois disso. O Dan entendeu que eles queriam usar a marca da Gucci, porém não queriam usar o que a Gucci fazia. Então ele começou a modificar as roupas. Gente, por mais que eu goste desse designer, eu tenho que admitir que isso não é algo muito legal, porque é a mesma coisa que alguém pegar os meus desenhos e começar a fazer várias colagens com ela. E por mais que tenha sido algo positivo, não era algo certo, o Dan tinha ciência disso, e uma hora ou outra ele acabou sendo pego pela Gucci. Ele passou 20 anos longe do meio da moda, e isso foi muito triste. Cara, um designer maravilhoso que teve a sensibilidade de olhar pro pessoal de onde ele veio. Mas antes disso acontecer, o Dan chegou a ter uma loja dele, que inclusive ficou muito famosa também por uma lorota, que eu não sei dizer se é lorota de verdade ou não, porque o Mike Tyson, que tava muito no auge naquela época, ele entrou na loja do Dan, deu umas porradas em alguém e ainda foi fotografado utilizando uma jaqueta de alguma marca com o nome dele personalizado, porque isso era a marca do Dan, fazer as personalizações na roupa. Mas infelizmente depois disso rolou esse lance com a Gucci, ele passou 20 anos afastado, e depois desses 20 anos, sabe o que aconteceu, meus amores? A Gucci utilizou uma das jaquetas do Dan, que é essa daqui, em um desfile. E quando o pessoal começou a cobrar, essa marca ainda teve a pachorra de dizer que essa cópia na cara dura foi só uma homenagem pro Dan. Mas como ninguém é bobo, ninguém caiu nessa, né? E a Gucci precisou se redimir e acabaram contratando o Dan. Escroto, mas pelo menos trouxe ele de volta pro meio da moda. Então é isso, galera. Essa é a história do streetwear. Foi um estilo que surgiu do Harley, que veio do hip hop e que por muitos anos foi considerado inferior pela alta costura. Inclusive, ele bateu muito de frente com a alta costura até a chegada do Dan. E sejamos sinceros, não só até a chegada do Dan, até a Gucci, uma marca muito famosa, muito conhecida, começar a explorar o gueto, sem dar voz a quem veio de lá, sem dar crédito a quem tornou o estilo conhecido, a quem criou o estilo. Inclusive, eu acho que essa confusão toda traz uma reflexão muito forte pra gente. Porque muitas marcas da alta sociedade, na verdade todas as marcas da alta sociedade, não querem o pessoal que vem do gueto reunido com esse tipo de gente, não querem que esse pessoal tenha acesso às roupas que eles produzem, mas se sentem no direito de explorar toda a cultura que é criada por essa parcela da sociedade. Acho que é uma reflexão bacana pra gente ter antes do final do vídeo. Inclusive, dessa vez eu não mostrei o que forma o estilo streetwear, então eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês, mas focando mais no streetwear antigo, não no que a gente tem hoje. Como eu disse, o streetwear vem de querer consumir marcas famosas, então a gente vai ter muito disso aqui, representado pelos logos das marcas. Inclusive, não é algo como as marcas costumavam produzir, que eram sutis, não, agora tem que ser pela roupa toda. Inclusive, isso foi uma conclusão que eu tirei. Isso vem muito do não tinha acesso, agora eu tenho e eu quero mostrar. Então esse estilo de ostentação que a gente tem até aqui no Brasil mesmo, veio do Dan. Mano, incrível. Algo muito presente também são as roupas largas. Eu fiz um desfile da Gucci na década de 90, mais especificamente em 95, e as roupas eram mais feitas sobre medida, mais social. E aqui a gente encontra o oposto disso. Eu acho que é por isso que a gente vê muitos moletons na época do Dan. Não tenho como saber com certeza se são moletons, mas a roupa verde parece muito um conjunto mais confortável de moletom. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do desenho, da história do streetwear, e como eu disse, esse foi o roteiro que eu mais gostei de gravar e o vídeo que eu mais gostei de gravar também. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. E se você gostou de tudo isso, deixa seu like, por favor. Não me deu trabalho nenhum, me deu muito prazer procurar sobre tudo isso, fazer o desenho principalmente e gravar também, mas deixa seu like se você gostou, porque me dá uma ajuda. E lembrando que esse desafio tem 7 etapas, eu já tô no 4º vídeo, então só temos mais 3 vídeos. E esse 7º vídeo a estética vai ser escolhida por vocês, então se você gosta de alguma estética que ainda não apareceu aqui, bota aqui nos comentários que eu vou pesquisar a história dela e trazer um desenho que represente ela. E é isso, gente. Beijo, tchau, tchau.